Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Antes que vocês queiram me matar, a CNC 3.0 está passando pelos últimos testes. Eu estou fazendo os últimos testes nela e creio que daqui 1 ou 2 vídeos eu posto o vídeo da CNC 3.0. Hoje nós vamos pegar a nossa CNC 2.0, que eu já disse para vocês que sempre nós vamos estar atualizando ela, e atualizar o GRBL dela, né? Colocar fim de cursos, mudar um pouco a mecânica, né, fazer toda a elétrica dela, para colocar fim de cursos, né, para deixar a CNC com modo de segurança caso ela ultrapasse os limites. E também vou montar uma super placa para essa CNC, uma placa ali básica para a gente poder organizar os ex-driver para quem já comprou, né, para deixar bem bonitinha a nossa placa. Eu projetei essa placa e estou disponibilizando lá no blog os PDFs para você imprimir e poder construí-la principalmente através pelo método térmico, que é o que a galera mais usa. Então eu montei com esse método aí. Tá lá todo o PDF só para você imprimir, a placa pronta para você poder montar. Muita gente está me perguntando se pode usar a CNC Shield. Pode sim, inclusive eu vou estar gravando o vídeo dessa CNC e da outra, da 3.0, com a CNC Shield. Mas essa placa é para quem já comprou todo o equipamento e quer montar uma placa bonita, e nada impede isso. Então hoje, montar uma placa nova, atualizar o GRBL e colocar os fim de cursos na nossa CNC. Se você quer comprar componentes com qualidade e bom preço, acesse o Baú da Eletrônica, o link está aqui embaixo na descrição. Então pessoal, os PDFs já estão disponíveis para vocês, né? Nós temos aqui as trilhas, a parte do layout da PCB, né? E aqui a legenda. Basta imprimir os dois PDFs em folha A4, né? A folha da sua preferência, que dá mais certo para o seu método, né? Que você testou aí. Eu estou usando o papel colchê. E a placa que já está cortada. Vocês podem olhar a dimensão aí no próprio papel A4. Vocês podem até imprimir uma dessa em folha sulfite, recortar para retirar o tamanho exato aqui, né? Porque esse papel colchê é mais caro. Você imprime folha sulfite, retira e corta. Agora eu vou fazer a transferência térmica, tanto da parte das trilhas, como da parte da legenda, e fazer a placa. Então ficou bem legal aí para estar organizando e modernizando a nossa CNC 2.0. Tá aqui a placa, pessoal, eu já transferi. Ela tá toda corrigida já. O método térmico é um método não muito preciso, né, que exige muita correção. Deu bastante trabalho. Eu não consegui aproveitar as letras aqui embaixo, porque o papel que eu comprei, eu acabei comprando errado o papel. Mas você com certeza, aí comprando o papel certo, vai conseguir fazer uma transferência legal. Eu tenho até tinta fotossensível para fazer pelo método da luz ultravioleta, né? Mas eu quero fazer pelo método térmico, porque daí todo mundo consegue fazer e mostrar para vocês que dá certo, funciona assim. Agora nós vamos corroer a placa. Aqui está a placa antiga, galera, e vou começar a desmontar ela para poder passar os componentes para a outra placa. Está aqui nossa placa montada. Eu optei por não pôr a legenda nela, porque o papel que eu comprei é ruim, e eu estou no final de semana aqui, ainda essa segunda-feira, dia 8, é feriado em Maringá, então não tive como comprar outro papel para poder imprimir a legenda, senão ia ficar cagado e estragar a placa. Vida de projetista, né? Mas enfim, já que eu não tenho a legenda na placa, para auxiliar, caso aconteça isso com vocês também, eu deixei o PDF da legenda não espelhada, tá? Então tá aqui, ó, o PDF da legenda não espelhada, vocês podem imprimir aí tranquilamente. Já tá para folha papel A4, né? Tamanho A4, é só imprimir. Então a gente, para saber, por exemplo, né, onde é o fim de curso do eixo Z, do Y e do X aqui, ó, Z, Y, X, então esses caras. Onde que é o positivo da alimentação negativa? Eu coloquei o positivo aqui e o negativo aqui. Então, positivo aqui, negativo do outro lado. Legal dessa placa, né, muita gente me pergunta, pô, professor, eu tenho um motor de 4 fios, eu tenho um motor de 5 fios ou tenho um motor de 6 fios, como ligar? Eu já deixei essa plaquinha preparada para trabalhar com esses 3 tipos de motor, né? Que seriam os bipolares e os unipolares aí. Para motores a 4 fios, você tem esses primeiros 4 parafusos aqui, da minha esquerda para a direita. Depois, o conector 5 e 6 aqui, nada mais é que o negativo. Então, cabe você a localizar o comum, os fios comuns do seu motor de passo, né? Se for motor de 5 fios, vai ter um comum, então você vai ligá-lo aqui, e os outros 4 fios da bobina aqui. Se for motor de 6 fios, terá 2 comuns, 2 derivações centrais, né, 2 fios de derivação, você ligará os 2 aqui. Então essa plaquinha serve para motores unipolares e bipolares, motor de passo aí. É uma placa bem simples, é uma sugestão de montagem aí para quem não quer projetar a plaquinha. Já pega a pronta que eu deixei aí e monta a sua plaquinha para quem tem aquela vontade de montar suas próprias coisas, né, desenvolver sua própria placa. É para esse tipo de gente aí que para esse tipo de projetista que eu elaborei essa placa. É mais uma opção.
Claro, se você quiser utilizar o ZES Driver na protoboard ou comprou uma CNC Shield, por exemplo, a plaquinha, ótimo. Eu também vou estar mostrando, galera, como controlar essa nossa CNC pela CNC Shield, né? Quem tem mais pressa na montagem, quem quer comprar as coisas mais prontas, pode estar adquirindo a CNC Shield tranquilamente, tá? Isso aqui é uma opção para quem já tem o ZES Driver e quer montar uma plaquinha para deixar bem organizadinho a sua CNC, beleza? Ela aqui então tem a entrada para os fins de curso, porque agora nós vamos estar atualizando o GRBL aqui dentro do Arduino para o 0.9J. Aqui tem as entradas dos fins de curso, né? Conforme diz a nossa legenda, o Z, o Y e o X. Aqui a alimentação dos motores, porque o Arduino é alimentado pela USB. E aqui nada mais é que uma derivação para os coolers. A alimentação entra aqui, 12 volts, e você deriva para os coolers aqui. Não tem X, Y e Z, né? Eu coloquei na legenda só para deixar organizadinho, caso você queira ligar dessa forma. Mas entrou energia aqui, distribuiu aqui, não tem segredo. Esse LED indica quando tem alimentação para o cooler, que será de 12 volts. E aqui você pode alimentar entre 6 e 30 volts, né? Deixa eu ver aqui, ó, 6 e 30 volts corrente contínua. Por que eu deixei a alimentação separada? Porque às vezes você tem um motor de passo de 6 volts. Então você manda 6 volts aqui. Mas 6 volts não é o suficiente para alimentar os coolers. Por isso que eu deixei separado. Caso a tensão do seu motor, dos seus motores de passo, for diferente da dos coolers, você tem a opção. Então você usa uma fonte de 6 volts para os motores e uma de 12 para distribuir para os coolers. Ou, no meu caso, eu estou utilizando 19 volts, mandando para meus motores de 12 volts para ganhar um pouco mais de torque. Por isso que eu uso coolers para refrigerá-lo. Então eu mando 19 volts aqui, utilizo essa mesma fonte, 19 volts, só que com um regulador, um 7812, para mandar os 12 volts para cá. Caso você tenha motores 12 volts e estejam trabalhando com 12, basta jumpear aqui, né? Fazer os jumpers aqui para poder estar conectando os coolers. A plaquinha ficou bem simples, bem legal. Já está prontinha lá, você tem um PDF para baixar lá no blog das trilhas, o PDF da legenda, o PDF para poder corrigir as suas trilhas, porque as trilhas, quando você está olhando assim para elas, né? Elas estão espelhadas, então eu já imprimi espelhado para vocês poderem corrigir. E esse PDF aqui da legenda não espelhada também, porque tem a legenda espelhada para se passar para a sua placa e tem essa para você, caso não tenha passado para a placa ou queira fazer alguma correção, já deixei esse PDF disponível. Aqui eu utilizei conectorzinhos para poder retirar e colocar o Arduino, retirar e colocar o ZES Driver, caso queime com facilidade, né? Ficou muito legal da gente trabalhar. Então o objetivo de hoje é atualizar o GRBL para o 0.9, desenvolver essa plaquinha aqui e adicionar fim de cursos na nossa CNC. Vale lembrar, galera, que os fim de cursos que nós vamos adicionar é somente para proteção. Caso você mande seu motor passar do limite e ele acaba muitas vezes quebrando a sua CNC, entortando alguma coisa ou até mesmo forçando o motor e ele acabando queimando, né? Então o fim de cursos é para proteção. Também nós podemos utilizar para o homing, só que isso é para outro vídeo, beleza? Utilizando probe até, mas isso fica para outro vídeo. Vamos atualizando elas aos poucos. O que difere se você usa o ZES Driver ou o driver A4988, simplesmente é a corrente que ele suporta. Esse driver suporta até 750 mA. Então tem muita gente que pergunta, comprei um motor tal, eu posso utilizar o ZES Driver ou eu posso utilizar o driver com A4988? Analisa a corrente e a tensão, cara. Porque o funcionamento dos dois, né, é a mesma. Você só analisa a corrente. Já o A4988 consegue suportar ali até 2 amperes com o uso do dissipador de calor. Ele é menor, mas aguenta mais potência. Então vamos instalar aí, moçada, os fim de cursos e colocar a placa. A primeira coisa que nós vamos fazer é reinstalar a placa na CNC e fazer com que a CNC trabalhe os motores, ligue os motores, acione os motores. Porque dessa forma a gente consegue colocar os fim de cursos e deixá-los bem ajustadinhos. Caso contrário, se a gente tiver que ficar girando o motor na mão para conseguir chegar até o fim de curso, fica mais difícil. Com relação ao cooler, vocês percebem que eu não deixei suporte para colocar o cooler aqui. Quem preferir pode colocar o cooler usando uma outra estrutura, não sendo a placa, né? Porque não vai ter lugar. É claro, você pode furar aqui, conseguir furar de algum jeito que não corte nenhuma trilha, né? Eu medi as temperaturas do ZES Driver e eles não passam de 80 graus trabalhando, é o máximo. E como esse aí, segundo o datasheet, aguenta até 150 graus, eu não vi a necessidade de pôr o
cooler de 10mm nesse circuito aqui mais. Como a CNC 2.0 é para ser um projeto mais acessível aos estudantes e aos profissionais, nós vamos utilizar para os fim de cursos cola quente e para tudo que nós vamos colar aqui, desde que essa parte não exija, claro, muita força mecânica, né? Porque a cola quente tem o seu limite. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar cola aqui no meu suporte que eu já havia projetado para segurar ela e colar. A cola quente já está bem firme aqui, a placa ficou bem posicionada. Agora nós vamos ligar os fios dos motores. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é conectar a alimentação. Segundo a legenda de componentes que a gente imprimiu, o positivo é do lado de baixo aqui deste terminal. Então eu já vou pegar, eu uso uma fonte de notebook que me fornece aí 19 volts por 4.5 amperes. 4 ponto alguma coisa de corrente. Então o positivo é o de baixo, vou conectar aqui e já vou apertar. Para o próximo passo agora eu vou conectar os motores. E segundo a minha legenda, esse cara aqui é o eixo X, esse é o YZ. Então X, Y e Z. Claramente vocês podem olhar na PCI, mas para deixar mais claro ainda, aqui são as 4 bobinas, né? Os conjuntos de bobinas. É só olhar no Waze Drive aqui, ó, bobina A e bobina B. Segue a mesma sequência daqui. Então, do mesmo jeito que eu tirei os fios da placa velha, eu vou estar colocando aqui. A diferença é que esses dois fios eu usava para o cooler. Eu vou estar destacando eles para estar ligando aqui do lado, mas depois eu puxo eles. A sequência correta das bobinas do motor você pode medir ou ir testando, né? Tem muita gente que manda mensagem para mim falando: ah, eu liguei o motor, ele vai um pouco para um lado, um pouco para o outro, não gira. É que a sua ordem na qual você ligou as bobinas está errada. Aí tem gente que manda muita mensagem assim também falando: olha, eu aperto o botão de X+, né, que seria o sentido positivo do eixo, ele deveria se afastar do motor, né? O motor está aqui, ele deveria se afastar do motor e ele está girando para o outro lado. É só pegar dois fios da bobina A, por exemplo, esses dois é da minha bobina A, e inverte eles. Dois desse ou dois desse. Não adianta pegar e inverter os 4, que ele vai continuar girando para o mesmo lado. Então, pessoal, aqui foi conectado 4 fios da bobina e um fio do comum, que vai ao negativo aqui, né, da alimentação dos motores, porque meus motores são de 5 fios. Os fios estão conectados dos motores, faltam os coolers ainda, mas depois eu coloco os coolers, que no meu caso eu vou ter que fazer um circuitinho com regulador de tensão para pôr direto aqui, entrar os 12 e ligar os coolers aqui, né? Vou ter que alongar esses fios, talvez, não sei. Mas agora já dá para controlar os motores. Vamos pegar o cabo USB do Arduino e conectá-lo aqui, ó. E agora vou ligar a alimentação da placa. Pronto. Somente para um teste rápido, o eixo Z. Desce e sobe. O eixo X. Funciona. E o eixo Y. Funciona. Neste momento nós vamos colocar os fim de cursos no eixo Z. E para isso eu vou usar essa face aqui. Lembrando que nós vamos colocar 2 fim de cursos por eixo, tanto no sentido positivo quanto negativo do eixo. Isso vai nos dar total segurança para que a máquina não acabe se danificando ou o motor queimando, por exemplo. E quando fizer o homing já vai estar tudo certo, beleza? Então vamos ver como colocá-los aqui. Primeira coisa é ver o limite do eixo. Se a CNC for um pouquinho diferente que você planejou, basta ver até onde você quer que ela vai. Por exemplo aqui, ó. Eu quero que o máximo dela, né, nesse sentido seja aqui. Então eu vou dar um jeito de pôr um fim de curso ali, que acione quando ela subir desse jeito. O jeito mais fácil que eu notei aqui, ó, você pode, claro, estar adaptando o seu jeito, isso que é projetar. Mas estou dando uma sugestão que funciona muito bem aqui. Depois a gente solda os fios no fim de curso. Primeiro eu vou pôr o fim de curso aqui, né? E vou pôr um parafuso. Assim, quando ele chegar nesse limite, o fim de curso será acionado. O parafuso eu vou parafusar e o fim de curso eu vou estar colando com cola quente para deixar mais fácil o acesso aí para os projetistas. Eu vou colar o fim de curso já acionado. Tem que prestar atenção nisso aqui. O fim de curso já tem que fazer aquele clique dele, né? Ó, já acionado aqui. E o mais possível na iminência do clique aqui, ó. Quando ele acontecer, você para. Não vai forçar muito mais, não. O eixo Z vai subir e ele encostará no nosso fim de curso, ó. Que já acionou o fim de curso. Entendido, então, como que nós vamos trabalhar? Para descer todo o meu eixo Z, eu vou tirar a retífica daqui, porque a fresa encosta na base antes que o eixo Z chegue ao seu limite.
Agora que a retífica foi retirada, eu vou descê-lo ao máximo para poder pôr o fim de curso. E para quem fez essa adaptação aqui, ó, de acionar o fim de curso para ligar a retífica, lembre-se de retirá-lo. Caso contrário, você estará danificando o outro fim de curso. Você não precisa de medida, né, dessas medidas do parafuso para poder fazer o seu projeto. Ter em vista que é só seguir mais ou menos o que foi passado no vídeo e a intuição lógica de posicionamento dos componentes aqui, né? Agora nós temos os dois limites do nosso eixo. Esse fio pode atrapalhar, eu vou tirar ele um pouquinho de lado e vamos continuar para os outros eixos. Depois nós soldamos os fios aqui. Pessoal, agora nós vamos colocar os fim de cursos do eixo X, tanto no sentido positivo quanto negativo. Meu eixo X já está em um dos limites, próximo ao motor, e nós vamos usar esse pedacinho de MDF para poder colocar os fim de cursos. As medidas estão lá na página do blog, assim como as medidas daqui do lado dos fim de cursos, para servir como referência para vocês, beleza? Para a gente poder utilizar isso daqui e colocar os fim de cursos, a gente vai colar isso aqui embaixo nos trilhos, o mais próximo possível do trilho, e rente aqui, usando cola quente mesmo. O pedacinho de madeira passa um pouco da base da CNC, mas foi um jeito prático que eu achei de colocar. Caso você tenha outra ideia, você pode fazer e compartilhar conosco, né? Agora, galera, nós vamos pôr o fim de curso desse jeito aqui e colocar um parafuso aqui para que o parafuso bata no fim de curso. Então vamos colar, não colar muito próximo ao trilho. Passamos cola aqui ao centro do fim de curso e vamos colá-lo aqui mais ou menos ao centro. Agora, a medida desse parafuso também está no blog, é só colocá-lo de um jeito que acione o fim de curso nessa posição. Agora, pessoal, percebam que essa haste passa um pouco do nível da nossa base. Então nós vamos cortar utilizando um alicate de corte. Você corta, mexe um pouquinho para frente e para trás, ele já vai cortar a haste. Olha só em detalhe para você ver como ficou, né? Então ele aciona aqui, ó. Agora, pessoal, nós vamos mandar o nosso eixo X para o outro limite. Tá aí, galera, ele foi até o seu limite. Na verdade, dava para ele mais um pouquinho, por isso que eu deixei a madeira um pouco maior para vocês terem a opção de ajustar o fim de curso, né? Mas, como eu quero que ele pare exatamente onde a fresa fique, apesar dele conseguir um pouquinho mais, eu quero que ele pare aqui, eu vou pôr fim de curso aqui. Então, acho que vocês já entenderam, né? Fim de curso nessa posição, eu já cortei a haste no mesmo tamanho que a outra, e basta colá-la aqui de forma que esteja acionada. Então, agora ele vai bater no outro fim de curso, e é para parar ali, né? Porque eu mandei dar o mesmo número de passos de ida e de volta. Só uma coisa que eu quero adiantar para vocês, a nossa plaquinha, os fim de cursos dela só funcionam quando a gente atualizar o GRBL que está ali dentro do 0.8C para o 0.9J, tá? O que vocês utilizam aí, se vocês fizeram utilizando o GRBL disponível na página do blog, é 0.8. Porque do 0.8 para o 0.9 muda o pino do Arduino, onde o fim de curso é ligado, tá? Então o fim de cursos do eixo X está aí, concluído. Agora, pessoal, nós vamos colocar o fim de curso do eixo Y. Ele já está nesse limite aqui próximo ao motor. E para isso nós vamos usar dois pedacinhos de madeira com tamanhos diferentes. Mas a espessura do MDF é a mesma para todas as peças, para deixar padrão para você. As medidas estão lá no blog. Para a gente começar, nós vamos começar colando a peça aqui com o fim de curso. Eu já vou mostrar para vocês, eu vou dar um zoom aqui. Olha só, a ideia é pôr esse pedacinho de madeira aqui e o fim de curso dessa forma. Porque aí, quando a madeirinha do nosso eixo Y bater, ó, o que ele faz? Ele fecha o fim de curso. Então nós vamos colar. Tem que cuidar com o tamanho da haste, né? Ela não pode enroscar lá no fundo, ó, que tem um limite. Então você puxa um pouquinho para cá ou corta ela, do jeito que você preferir. Então vamos pôr já de uma forma que já fique travado aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é com um pedacinho de madeira maior, tem dois, um menor e maior. Nós vamos colá-lo nessa posição, ó. Assim, tem como colar no trilho e na madeira aqui embaixo, essa daqui, né? Então no trilho e na madeira, vai ficar bem firme. Só que você não vai deixar encostar. Você vai subir um pouquinho para que ele não ande arrastando. O pedaço eu cortei de forma que, se você deixar rente aqui, ó, ele já não encosta lá. Então nós vamos colá-lo aqui. Beleza. Agora qual que é a ideia? Esse pedacinho de madeira a gente não colou para o fim de curso desse limite aqui, mas sim para o outro. Mas ele interfere nesse limite, por isso que a gente colou ele primeiro.
A ideia é pegar o pedacinho de madeira menor, juntamente com o fim de curso em cima, para que o fim de curso, ó, seja acionado por esse pedacinho de madeira. Sem esse pedacinho de madeira aqui que a gente colou, ele também seria acionado, pois ele bateria nessa madeira aqui. Mas essa madeira será utilizada para o outro fim de curso. Então vamos colar a madeira e o fim de curso de modo já que fique acionado. O eixo Y da minha CNC está todo avançado. Eu mandei ela avançar 20 centímetros aqui. Ela vai até mais, eu acho que uns 24, só que 20 está ótimo, que é o tamanho da base e é onde ela fica com a ponta da retífica no lugar certo. Você já colou a madeirinha aqui no canto, então basta colar o fim de curso, não tem que fazer nenhuma alteração. O fim de curso vai ser colado aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só, o fim de curso vai ser colado aqui, ó, na base mesmo da CNC. E ó, tem um limite, a haste pega lá no fundo, né? Então você vai puxar um pouquinho aqui e essa madeirinha, ela tá aqui para bater aqui, ó, no nosso fim de curso, ó. Ela bate, ó. Mas não chega a encostar no chão, então vamos colá-la aqui na base de forma que aciona o fim de curso. Já mostro em detalhes para vocês. Olha aqui então como que ficou o nosso fim de curso, né? A madeirinha ali bate, aciona ele, mas a madeirinha não encosta no chão. Dessa forma que você deve colá-la. Só vou retornar minha CNC para o ponto inicial dela. E nós vamos agora fazer a parte elétrica, que não é muito complexa. Pessoal, vale lembrar que se você fez alguma alteração mecânica na CNC, você tem que analisar todos os pontos, tá? Se não vai haver colisões com o fim de curso, se não vai haver falhas no acionamento, beleza? Eu estou fazendo esse sistema de acionamento para a CNC original, com o projeto igualzinho que está lá no blog. Mas essa é a arte de projetar, você adaptar os projetos, você pode fazer a CNC do jeito que você achar melhor, beleza? Pessoal, agora nós vamos começar a fazer a parte elétrica, a ligação elétrica, né, dos fins de curso. Nós estamos utilizando a configuração de normalmente fechado, ou seja, utilizar o contato dos fins de cursos normalmente fechado, os dois ligados em série. Quando qualquer um dos dois bater, ele abre o circuito e informa o Arduino, tá? Então os dois fechados, bateu em qualquer um, eles abrem por estar em série, informa o Arduino. O esquema está lá no blog, não tem segredo nenhum. Eu tenho certeza que você consegue fazer. Com o multímetro, olhando aqui na descrição, você consegue descobrir qual que é o comum, normalmente aberto e normalmente fechado. No caso, para o meu modelo de chave, esse é o comum e esse é o normalmente fechado que a gente vai usar. O que sobrou é o normalmente aberto. Então o que importa sempre vai ser os dois das extremidades aqui, vamos considerar assim, né? Os dois mais longe. Bolar o circuito. Se a sua chave for igual a essa, basta fazer igualzinho que eu estou fazendo no vídeo. Se não, é só seguir o esquema de normalmente fechado, na outra normalmente fechado, em série, e ligar no Arduino. Para isso estou utilizando esse fio 0.5. Primeira coisa que eu vou fazer é estenhar todos os contatos para ficar fácil de soldar depois. Vou soldar esse fio aqui ao comum desse fim de curso e ao comum do outro fim de curso também lá embaixo. Soldado então aos dois comuns. Agora é muito simples. Tem que garantir que seu pedaço de fio consiga passar por cima aqui da CNC e chegar até o primeiro borne aqui da plaquinha. Eu já mostro, mas bora lá. E o outro no normalmente fechado do fim de curso de baixo. Aí galera, nós temos que pegar esse fio, fazer ele passar por aqui, cobrir toda essa extensão, né? Não é muito longo, e chegar aqui, que é o fim de curso do eixo Z. Depois nós temos o Y e o X. Agora vamos colar e organizar o fio para mandá-lo para lá. Bom, trouxe o fio até aqui, agora eu vou conectá-lo aqui. Está parafusado. Vamos fazer a mesma coisa para os outros eixos. Só lembrando de deixar o fio com folga suficiente, caso o eixo que você está trabalhando for se deslocar, né? E fazê-lo chegar até aqui. É isso, galera. Então vou fazer aqui e já mostro para vocês. Pessoal, a CNC está terminada, né? Eu finalizei ela aqui rapidão, uns 40 minutos. Percebam, ó, a ligação desses fins de cursos aqui do eixo X. Ela passa por aqui. Passa junto com o fio do motor aqui, né? Coloquei umas presilhas e liguei lá. Aqui também está feita a ligação do eixo Y, né? Os dois fios de cursos passando aqui por baixo discretamente. Como que ficou no geral. E já fiz a adaptação aqui, ó, para os coolers, né? Minha fonte de notebook alimenta 19 volts para os motores, apesar dele ser 12 volts. Porque eu quero mais torque, por isso que eu fiz essa adaptação.
E não tem problema, já que eu estou refrigerando os motores. Já está rodando assim há 3 anos ou mais e não tem problema nenhum. Eu adaptei então aqui um regulador 7812 com dissipador direto aqui, ficou bem legal essa adaptação, né? Para poder alimentar esse borne aqui com mais 12 volts e 0 volts, positivo e negativo, que simplesmente redistribuiu para cá. E aqui eu liguei os coolers. Aqui está ligado o positivo e negativo de cada um desses coolers aqui, ó, certo? Simplesmente derivei do fio, que antes era junto, né? E liguei. Ah, Marlon, mas por que você não colocou esse regulador direto na placa? Porque, pessoal, não é de longe, é a minoria que fez essa adaptação. A grande maioria usa 12 volts para os motores de 12 volts. Ou melhor, a grande maioria comprou um motor mais forte do que o meu. Então, se você tem um motor mais forte, alimente-o na tensão correta. Pessoal, então agora nós vamos atualizar, né, o GRBL do Arduino ali da nossa CNC 2.0 do 0.8C para o 0.9J. Já tem a versão 1.1 lá no site do GRBL, lá no GitHub, lá vocês podem acessar com toda certeza. Mas nós vamos trabalhar com o 0.9 para ir atualizando passo a passo e também porque o 1.1 ainda contém alguns bugs. Então é melhor ficar com o 0.9 que já está todo testadinho aí, filé pra gente. E tem quase todas as opções, o 0.9 tem quase todas as opções do 1.1. Primeira coisa, ainda na versão anterior, o Arduino está conectado, velocidade de 9.600 bits por segundo. Então abrir a porta aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar os dados. Perceba que ele informa pra gente que é o 0.8C, né? Então vamos vir aqui em configurações, firmware. Aqui abre tabela, nós vamos copiar todas essas informações, né, que são as configurações da nossa CNC, abrir um bloco de notas e colar. Lembrando que essas minhas configurações eu já vou deixar disponível lá para vocês na página do blog. Então, salvo as informações, nós podemos fechar aqui a porta. Era só para pegar as informações mesmo. Depois de ter salvo as configurações feitas anteriormente da sua CNC, né, salvo as configurações do GRBL, você vai baixar essa pasta aqui, lá no nosso blog. Depois vai descompactar, né, extrair aqui, criará uma pasta. Aqui dentro você encontrará um programinha que não precisa instalar, bem simples, chamado de Xloader, e o arquivo hexadecimal do GRBL 0.9 para o microcontrolador Atmega 328P, rodando em 16 MHz, com velocidade de comunicação de 115.200 bits por segundo. Então, galera, agora para fazer o upload para o Arduino é bem simples. Tem como fazer o download com a ideia do Arduino? Tem como. Vixe, você pode fazer. Só que eu prefiro utilizar esse programinha porque tem máquinas, tem computadores que demoram para compilar, independentemente da potência de processamento do mesmo. O meu computador é um caso deles, então demora cerca de 1 minuto para compilar e começar a fazer o upload. Eu dei uma pesquisada e isso é questão de placa-mãe do computador, a velocidade na qual ela faz isso. Então, é muito simples, olha só, você não tem que ter medo disso, é muito básico. Xloader, abre esse último programinha aqui. Aqui abriu o Xloader, você já seleciona a porta que ele te fornece, né? Que o seu Arduino está conectado automaticamente. Aqui você escolhe onde está o arquivo hexadecimal e ele está naquela pasta que a gente baixou. Então aqui você vai aparecer e não vai abrir o arquivo. Coloca aqui, ó, All Files, ele aparece. Seleciona. Aqui, ó, você tem que colocar Arduino. No meu caso, né, eu estou utilizando o Nano com Atmega 328. Então você clica, né? Ele já muda a velocidade de comunicação aqui e faz o upload. Olha lá, ele já começa a fazer o upload. Beleza, ele terminou. Diz até o quanto de bytes foi feito em upload, né? Basta fechar ele. E agora, aqui no GRBL, você vai ter que fazer o seguinte. A velocidade de comunicação não é mais 9.600, é 115.200 entre o Arduino e o PC utilizando o GRBL Controller 0.9. Clique em Open. Ele já te informa aqui, ó, GRBL 0.9J. Ótimo. Agora, vamos vir aqui e alterar estas configurações aqui, ó, de acordo com essas outras que nós salvamos. Para colocar estas configurações aqui, você pode ver que a ordem mudou, mas as básicas continuam as mesmas, só muda algumas novas funções. Então bora lá, passos por milímetro, nós copiamos aqui passos por milímetro,
e vemos aqui onde diz isso, né, galera? Então basta vir e copiar aqui. No hard limit aqui, ó, eu já tinha deixado como 1 para testar, né, mesmo com GRBL 0.8, mas no de vocês vai estar 0 aí, se vocês estão seguindo meu projeto. Bom, a nossa velocidade máxima em milímetros por minuto aqui dos nossos eixos, para minha CNC aqui, é de 350. Então já vamos colocar aqui a velocidade de todos os eixos para 350. Beleza. Agora a única coisa que a gente tem que fazer, vocês copiam aí, tá? As informações. Eu vou pôr lá um bloco de notas lá no blog. É ativar os hard limits. Aqui, ó, tá para 0, nós vamos clicar e pôr 1. Assim, nós ativamos a recepção de dados do Arduino através dos fim de cursos. E como a gente colocou tanto no sentido positivo quanto negativo, ele vai ajudar a nos proteger caso o motor tente passar do limite da CNC. Já aconteceu muito comigo, galera, do motor ligar e acabar passando do limite, acabar estragando a CNC, quebrando uma peça, né? Até porque a nossa CNC é uma CNC para muitas pessoas conseguirem montar, uma CNC com abrangência grande, então a gente utiliza muitas vezes peças mais simples, com cola mesmo, né? Então isso é muito importante, isso ajuda na segurança. E quando a gente for fazer o homing, aí os fim de curso já vão estar posicionados para a gente poder aí estar trabalhando certinho. Então agora os fim de curso são para proteção, o que é muito importante. Depois a gente usa eles para outras funções. Então feito isso, clique em Save. Ele já carrega todos os parâmetros. Podemos fechar. Agora vamos controlar a nossa máquina só para ver se tudo está certo. Agora nós vamos fazer com que a CNC bata no fim de curso, ou seja, vamos jogar um valor maior do que ela pode ir. Então eu vou mandar os Z subir aqui, sei lá, 50 milímetros, algo absurdo, né? Então eu vou clicar aqui no Z+, e você vai observar aí na câmera ela batendo e o que acontece. Olha lá, ela bateu no fim de curso e parou, ou seja, protegeu a nossa CNC aí de ou talvez danificar a parte mecânica ou queimar o motor se ficar em um longo tempo. Então ele diz assim, ó, alarme, hard limit, reset para continuar. Você vem aqui em soft reset, reseta ele. Ok, agora está escrito, pressione esse botão para desbloquear. Você pode tanto escrever o comando aqui, ou você pode direto clicar esse botão. Você clica aqui, ele diz ok, desbloqueou. Eu vou mandar minha CNC descer. Ela deu mais um alarme, porque o fim de curso deu uma tripidada. Então eu vou resetar de novo, clicar aqui e vou mandar ela descer novamente. Aí agora ela desceu. Feito isso, sua CNC está pronta para operar normalmente. Então o que acontece? Agora vai dar o hard limit do outro lado, né? Ah não, deu certo, ela parou. Então o que vai acontecer? Quando bate no fim de curso, ele trava a sua máquina, não deixa ela funcionar. Aí você tem que resetar o software e liberar. Ele precisa de uma confirmação humana. Aconteceu algum problema na máquina, ia acontecer algum problema, ele bloqueou, você confirmou aqui e depois você pode continuar a usinar a sua peça. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, comente aqui nos comentários, dê sugestões. Lá na página do blog você tem a página para dar sugestões também, ideias de vídeos e tal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, curta na nossa página do Facebook que tem muito mais conteúdo para você. E muito obrigado e até o próximo projeto maneiro pra caramba. Valeu, gente!